Elementos de computadores, parte 12. Vamos começar explicando o funcionamento do CAMI. O CAMI é um elemento de máquina muito importante que serve para automatizar processos mecânicos ao realizar movimentos precisos em tempos previamente programados. É largamente empregado em tornos mecânicos automáticos do tipo revólver, cuja principal característica é a de usinar peças em série, com grande rapidez, com um mínimo de intervenção do operador. Outra aplicação é nos motores de combustão interna, comandando a abertura e o fechamento das válvulas, nos relógios mecânicos e máquinas de costura, para citar só mais dois exemplos. Um CAMI pode ser uma peça circular dotada de um ou mais ressaltos, movido diretamente por um motor ou por um conjunto de engrenagens ou polias. Vejamos a animação. Aqui temos um CAMI simples em rotação constante. A cada volta, o ressalto do CAMI aciona uma chave em forma de pinça. Essa chave é composta por duas lâminas condutoras, separadas por um material isolante. As lâminas são feitas de um metal elástico, como por exemplo o bronze fosforoso. Essa pinça é ligada de um lado à fonte de eletricidade e do outro a uma lâmpada. Ao fechar o contato entre as lâminas, a lâmpada se acende. Ao abrir o contato, a lâmpada se apaga. Assim, se a rotação é constante, a lâmpada acende e apaga em intervalos regulares. Nesta outra animação, temos três pinças de contatos dispostas em diferentes posições ao longo do curso de um único CAMI. Mas por que estamos falando de CAMIs neste vídeo sobre computadores? A resposta é simples. Os CAMIs são peças fundamentais na automatização dos processos mecânicos e automatização é uma das principais características dos computadores. Para realizar um processo automático, uma máquina deve ser previamente preparada, ou seja, a sequência das operações, o tempo e os recursos disponíveis para cada operação devem ser devidamente programados. Imaginemos uma máquina simples, como uma lavadora de roupas automática. As operações de encher de água, bater, esvaziar, enxaguar e enxugar devem ser realizadas na sequência correta, tomando, cada uma, o devido tempo. Vejamos de forma simplificada a nossa lavadora. O CAMI está vinculado a um botão no painel da máquina. Um motor com um redutor de rotações gira muito lentamente o CAMI. As pinças de contato, tal como as apresentadas na animação, estão dispostas ao redor do CAMI, em posições que permitam o correto intervalo de tempo para cada operação. Para iniciar, o operador gira com a mão o botão do CAMI até a posição 1. Nessa posição, o contato é feito com um eletroímã que abre a válvula de entrada de água. O motor que gira o CAMI está desligado. Um sensor de nível, que pode ser uma simples boia, quando o tambor da lavadora estiver cheio de água, liga o motor do CAMI. Ao mesmo tempo, a válvula de entrada de água é fechada. O contato do ponto 3 liga o motor do agitador, que faz efetivamente a lavagem da roupa. O CAMI vai girando lentamente até atingir a próxima posição. Observe que a posição 4 está distante da posição 3, dando o tempo necessário para a tarefa principal da máquina.
Na posição número 4, o motor do agitador é desligado e o atuador desse ponto liga o motor da bomba d'água, que faz o esgotamento da lavadora. Na posição 5, o motor do tambor das roupas é ligado, fazendo o tambor girar rapidamente, expulsando a água que está presa na trama do tecido. A bomba ainda está ligada e leva essa água para fora. Na posição 6, os motores do tambor e da bomba d'água são desligados. A válvula de entrada de água é aberta. O motor do kame também é desligado. O sensor de nível, quando o tambor estiver cheio, fechará a válvula de entrada de água e ligará novamente o motor do kame. Nos intervalos de 1 a 3 e de 6 a 8, o tempo não é previamente definido, já que depende de características externas à máquina, como a pressão da fonte de água, por exemplo. Em um computador, a informação do sensor de nível d'água seria comparada à de um dado de um dispositivo externo, de entrada. Na posição 8, já com o tambor cheio de água, é ligado o agitador para a operação de enxágue. Na posição 9, termina o enxágue. O motor do agitador é desligado e a bomba d'água é ligada para esgotar o tambor. Na posição 10, o motor que faz girar o tambor é ligado novamente, a fim de enxugar a roupa por centrifugação. Posição 11. Final do ciclo. Os motores do kame, do agitador, bomba de água e centrifugador são desligados. A válvula de entrada de água permanece fechada. Essa sequência de operações realizadas na ordem e nos tempos pré-definidos nada mais é que um programa. Nos computadores, os vários circuitos e dispositivos de entrada e saída de dados são ligados e desligados seguindo uma ordem pré-definida através de programas especiais. Percebam que nossa lavadora não funcionaria automaticamente se não houvesse um motor para girar o kame. Nos computadores, também precisamos de um motor para fazê-lo funcionar. Esse motor é um circuito oscilador que gera pulsos de clock. O gerador de clock é comparável ao pisca-pisca, alternando entre 0 e 1 em intervalos regulares. O ritmo de variação entre zeros e uns define a velocidade do computador, que pode ir de alguns kHz a vários GHz, ou seja, de milhares a bilhões de ciclos por segundo. Lembrando que 1 Hz significa 1 ciclo por segundo. 1 kHz significa 1000 ciclos por segundo. 1 MHz significa 1 milhão de pulsos por segundo. E que 1 GHz significa 1 bilhão de pulsos por segundo. Para melhor entender como é um gerador de clock, vamos apelar novamente para a analogia. Construiremos uma máquina de movimento alternativo movida a água, constituída de 2 vasilhames colocados em uma espécie de gangorra e de 2 canos com registros que abrem e fecham a passagem da água. Esses registros são controlados por uma correia apoiada em 2 roldanas. Quando um lado desce, a correia é puxada, fazendo fechar o registro do lado mais baixo e abrindo o registro do lado mais alto. Devido ao seu formato, o vasilhame que está embaixo escoa toda a água nele contida. O vasilhame do lado alto enche-se de água, ficando mais pesado
fazendo com que esse lado desça. Um circuito eletrônico chamado multivibrador astável funciona de forma semelhante. Nele, os transistores fazem o papel dos registros de água, abrindo e fechando a passagem da corrente elétrica. Os canos que levam a água aos vasilhames são os resistores, e os vasilhames são os capacitores. Pode-se construir um gerador de clock usando-se dois inversores, um capacitor e um resistor. A frequência de oscilação será tanto mais baixa quanto maior forem os valores do resistor e do capacitor. Vejamos como funciona. O bit 0 é representado pela cor verde e o bit 1 é representado pela cor vermelha. Lembrando que 0 é negativo e 1 é positivo. Digamos que, inicialmente, a saída de I2 seja 0, o que leva a entrada de I1 também a 0. Se a entrada de 1 é 0, a saída será 1, pois trata-se de um inversor. As cargas positivas presentes no ponto X atravessam o resistor em direção ao potencial negativo. Quanto mais as cargas positivas abandonam o ponto X, mais o capacitor se carrega e mais a entrada de I2 se torna negativa, aproximando-se do valor limiar de transição do inversor. Finalmente, quando a entrada de I2 vai a 0, sua saída vai a 1, levando também a entrada de I1 a 1 e a sua saída a 0, descarregando imediatamente o lado da saída de I1 do capacitor. O ponto X, agora negativo, começa a atrair as cargas positivas que estão do outro lado do resistor. Através do resistor, as cargas positivas da saída de I2 são levadas à sua entrada, carregando o capacitor do lado oposto ao da fase anterior. Ao atingir o limiar positivo da entrada de I2, ocorre nova transição. E a saída de I2 volta a ser 0, recomeçando o ciclo. Esse trânsito das cargas, ora em um sentido, ora em outro, promove a ocorrência de pulsos igualmente espaçados no tempo. Esses pulsos são contados e os números resultantes dessa contagem são utilizados para estabelecer uma sequência para que os passos do programa sejam executados.